Fala, muchachos e muchachas do Web Design, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, a gente vai fazer um efeito bem bacana de carrossel com containers mais elementos animados. Se você já acompanha as atualizações do elemento, você deve ter visto a atualização que lançou dos elementos aninhados, que permite que a gente utilize os widgets de carrossel, sanfona e abas, que antigamente só era possível colocar conteúdos de imagens ou textos, mas agora a gente consegue inserir containers nos conteúdos e colocar absolutamente qualquer coisa nesses widgets. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar como a gente consegue criar o carrossel com containers com elementos animados, ou seja, os elementos que vão estar dentro desse carrossel dos slides, a gente vai colocar uma animação de entrada, uma transição, para deixar eles bem mais fluidos e com uma interação bem bacana para o usuário que for acessar. Bora ver como é que a gente faz isso então. Primeiramente, se você ainda não tiver ativado essa função dos elementos alinhados, a gente vai ativar aqui no painel do WordPress, tá? Nesse menuzinho aqui à esquerda, na opção do elemento, configurações, recursos e logo aqui embaixo, a gente vai ter a opção dos elementos alinhados. O meu já está ativo, se o seu estiver padrão ou inativo, basta deixar ele como ativo e aqui embaixo nesse botãozinho azul de salvar alterações. Se você tiver algum plugin de cachê, é bom apagar também para não ter nenhuma dúvida. Com essa configuração feita, bora voltar então aqui para o editor do elemento. Aqui no elemento eu vou criar o container, vou deixar ele vazio em direção para baixo, todos os elementos centralizados e vou colocar aqui 100 VH de altura para ele ocupar toda a janela. Isso não é obrigatório, tá? Eu só vou colocar aqui para a gente ter mais espaço para trabalhar. Agora, diferente dos widgets de aba e de sanfona, né, que agora se a gente pegar o widget de aba aqui, por exemplo, ele é o mesmo widget, porém os conteúdos são containers e eu posso colocar qualquer coisa. Esse widget e o de sanfona permanece o mesmo, porém o de carrossel foi criado um novo. Então se a gente pesquisar aqui por carrossel, a gente vai ter o bom e velho carrossel de imagem ainda aqui disponível, né? Mas para a gente poder usar ele com containers, claro que vai variar aí de acordo com o idioma do seu WordPress, mas no meu, por mais que esteja em português, eu vou encontrar ele em inglês como carousel. Então pesquisando aí por carrossel, ou vendo todos os widgets, esse carinha aqui, a partir do momento que você encontrar esse ícone, é ele que a gente vai usar, tá? Então eu já vou arrastar ele para cá e pronto. Ó, aqui na aba de conteúdo e estilo, a gente vai ter as mesmas configurações e estilizações que a gente já tem no widget de carrossel normal. A única coisa realmente que vai mudar é que nos slides, em vez de selecionar imagens, a gente vai criar as estruturas dos containers, né? E a gente pode colocar aqui qualquer coisa, desde estipulando a estrutura, seja de 2 colunas, ou 3, ou 4, e a gente vai inserir aqui, pode inserir um ícone, uma imagem, um vídeo, qualquer coisa mesmo, a gente pode fazer por aqui, tá? Só tem uma configuração que precisa ser única, tá? Nesse efeito, a gente vai basicamente trabalhar com a propriedade do Swiper Slide ativo, ou seja, a função do slide ativo é que vai fazer a ativação das animações. Então a gente tem esses elementos aqui e eles estão com todas essas propriedades de opacidade, de desfoque, quando eles estão ativos, eles têm aqui a propriedade de volta, né? Então é isso que a gente vai fazer basicamente. E para que isso funcione corretamente, a gente só precisa deixar uma configuração padrão. Aqui nos slides on display, né? Ou seja, os slides na tela, eu preciso mudar aqui para 1. Para deixar apenas um slide visível na tela, tá? Se eu deixasse mais, por ter vários slides aparecendo, poderia dar algum conflito aqui nesse efeito que a gente vai aplicar. Então, para fazer esse efeito, é importante que a gente deixe apenas um slide visível, tá? Aqui eu posso deixar um também. Essas outras configurações de autoplay, de velocidade, a gente pode configurar isso depois, mas agora a gente já pode começar a montar a nossa estrutura. Eu só vou já mudar aqui a cor das setas, né? Vou colocar aqui preto para a gente conseguir visualizar melhor. E bom, como a gente vai montar a estrutura e depois, de certa forma, duplicá-la, né? Nesse caso, eu posso até apagar aqui um desses slides, vou deixar só 2 e depois a gente duplica para ficar mais fácil, tá? Então, como eu disse, a estrutura que você vai montar o seu carrossel pode ser qualquer uma, seja um container único, seja um container em 3 colunas, seja com imagem, com vídeo, isso não importa, tá? Logo a gente vai ver que a única coisa que a gente precisa é colocar uma classe, definir as propriedades e linkar ela com a classe de ativação. Sei que parece um pouco confuso, mas logo vai fazer sentido. Então, apenas para recriar aquela estrutura que eu já tinha feito, eu vou fazer dessa forma, mas você pode adaptar o seu container da forma que você quiser. Então, para fazer como eu já tinha feito, eu vou criar um container aqui com 2 colunas. Nessa da esquerda eu vou inserir uma imagem, vou colocar aqui a imagem do carro. Nessa da direita eu vou colocar aqui 2 títulos e um botão, né? Então, eu vou colocar aqui 2 títulos e um botão. Vou colocar aqui, beleza? Esse botão eu vou só estilizar aqui um pouquinho, vou colocar aqui uma cor azul escuro. E esse título aqui eu vou pegar uma descrição de exemplo, né? Vou pegar aquele textinho padrão aqui que às vezes a gente usa para poder complementar. Vou colocar aqui, vou colocar uma cor, um cinza claro, a fonte eu vou colocar Sora. Colocar aqui um tamanho razoável, né? Tamanho que sim tá bom. Aqui o peso eu vou deixar 400 e aqui o título, né? Vou colocar aqui BMW. Vou colocar uma fonte aqui, vou colocar Prosto One. Essa aqui. E aumentar aqui um pouquinho o tamanho.
Beleza, só mudar aqui agora a cor. Show. Essa aqui é a minha estrutura básica, tá? Eu vou dar uma atualizar aqui agora para a gente poder reparar uma coisinha bem interessante. Então tá aqui o meu carrossel. Eu poderia até agora duplicar esse cara aqui só para a gente ter uma noção do que está acontecendo, né? Então vou vir aqui no carrossel, vou apagar esse slide 2 e vou duplicar esse slide que eu acabei de criar. Ó, então eu tenho aqui o meu carrossel e eu tenho esses dois slides, né? Essa animaçãozinha padrão que a gente já tem de carrossel mesmo, de slide, que é legal, mas agora o que a gente vai fazer vai tornar isso aqui muito mais legal. A gente vai conseguir trazer uma transição, uma animação individual para cada elemento desse. Mas afinal, como que a gente vai fazer isso? Ó, clicando aqui no F12, a gente vai conseguir abrir o DevTools e aqui a gente vai inspecionar essa página. Olhando agora esses elementos aqui do carrossel, olha só. A gente já consegue identificar aqui esse container, né? E logo aqui em cima a gente tem as propriedades do slide. Quando eu for mudando aqui, a gente vê que tem uma transição aqui dessas classes. Então olha só que legal. Aqui a gente tem a classe do Swiper Slide Active, tá vendo? Ó? Swiper Slide Duplicate Active. E logo aqui em cima, se eu não me engano, ele vai estar o Swiper Slide Active. Ó, tá bem aqui, Swiper Slide Active. Essa é a classe de ativação desse slide, ou seja, essa classe representa o slide que está ativo na tela. Se a gente quiser ter certeza que a gente consegue configurar alguma propriedade no CSS a partir dessa classe, a gente pode fazer um teste. Então aqui, nesse widget de carrossel, na aba avançado, Custom CSS, eu posso colocar aqui um ponto, swiper-slide-active, vou abrir chave e vou colocar, acabei colocando aqui tudo em maiúsculo, ponto swiper-slide-active, vou abrir chave e vou colocar aqui, por exemplo, um opacity 0. E a gente vê que esse código já está aplicando a essa classe, então é isso que a gente precisa. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar os elementos que eu tenho no meu carrossel, no meu caso eu tenho uma imagem, um título, um texto e um botão. No seu, se tiver outras coisas, não tem problema, você só vai precisar renomeá-los e colocar as propriedades que você precisa. Eu vou colocar as propriedades CSS que eu quero que elas fiquem inicialmente, e depois eu vou linkar com essa classe do Swiper Slide ativo. E nessa classe eu vou zerar essas configurações. Então vamos supor que eu pegue esse elemento aqui e eu coloque a classe dele de carro, tá? Agora eu volto aqui no widget de carrossel e eu vou colocar uma classe para ele. Então eu vou colocar aqui ponto carro, opacity 0. Beleza, ele sumiu. Depois eu vou linkar essa classe, então eu vou pegar esse mesmo cara aqui e eu vou linkar ele com a classe de ativação do slide. Então eu vou colocar aqui ponto swiper-slide-active, vou dar um espaço, agora eles estão linkados, e nesse cara eu vou colocar uma opacidade de 0, ou melhor, de uma opacidade 1. Ele vai vir de uma opacidade 0 para a opacidade 1. E com as propriedades de transição, de delay, a gente vai conseguir deixar isso muito mais interativo e dinâmico. Bora preparar o terreno aqui então, depois a gente entende melhor o que vai acontecer, tá? Vou apagar isso aqui, melhor, posso até manter esse carinha aqui já. Agora tudo que eu preciso fazer é colocar isso nos outros elementos que eu tenho no meu carrossel e depois definir as propriedades. Então esse primeiro cara aqui, eu vou colocar a classe título 1, esse aqui vai ser o título 2 e esse aqui vai ser o botão. Se você tiver mais elementos do carrossel, não tem problema. Vamos supor que eu tenho aqui também um ícone. Deixa eu pegar um ícone aqui. Ó, definir aqui uma cor para ele. Não tem problema. Eu posso só colocar a classe que eu quiser. Vou colocar a classe estrela. Show de bola. Agora, voltando aqui no nosso carrossel, a gente vai colocar as propriedades CSS que cada um deles vão ter inicialmente e depois de estarem ativos. Que propriedades são essas que a gente pode colocar? A gente pode utilizar as propriedades que já tem nativamente no Elementor, né? Qualquer imagem aqui a gente pode vir na aba transformar e a gente já tem várias propriedades aqui que já são mais utilizadas, né? A gente tem aqui o rotacionar, por exemplo, que no CSS é o Transform Rotate. A gente tem aqui o desvio, tanto o X que vai da direita para a esquerda e o Y que vai de cima para baixo, que no CSS é o Transform Translate X ou Y. A gente também tem a escala, que é o Transform Scale. A gente tem esse torcido aqui, né? Que é o Transform Rotate X e o Rotate Y. Então a gente pode brincar com essas propriedades, colocando elas em um estado inicial e depois linkar com o Swiper Slide ativo e zerar todas essas configurações. Bora ver como é que a gente faz isso na prática. Eu já defini as minhas classes. Essa aqui é o carro, esse é o título 1, esse é o título 2, esse é o botão e esse é a estrela. Então agora no carrossel, eu vou aqui na aba CSS para deixar tudo mais organizado, né? O carro, eu vou colocar a opacidade 1 dele aqui para a gente poder só identificar ele aqui um pouco melhor, tá? Então, beleza. Além da opacidade, eu vou querer colocar um desvio. Então, eu vou colocar aqui um Transform Translate Y 20 pixels. Ou melhor, Translate X, né? Eu sempre confundo aqui. O Y de cima para baixo, o X é de direita para esquerda. No caso aqui, eu quero que ele venha de lá para cá, então vai ser um número negativo.
Acho que pode ser até um pouco mais, vou colocar aqui em menos 90. Nesse caso aqui, para não acontecer de cortar a imagem, dependendo se você colocar essa propriedade, é bom a gente colocar esse container aqui em largura total, tá? Para não acontecer isso. Com isso feito, eu vou continuar aqui a minha configuração. Além desse desvio, eu também quero que ele tenha um leve efeito de desfoque. Então eu vou colocar aqui um filter blur 15 pixels. Se você quiser mais desfoque, logicamente é só aumentar esse número. Eu acho que 15 pixels já está bom. E nesse cara aqui basicamente vai ser isso. Eu vou trabalhar com desvio, um efeito de desfoque e uma opacidade. Tudo que eu tenho que fazer agora sim eu posso zerar aqui essa opacidade. Vou zerar aqui. Tudo que eu tenho que fazer então é copiar toda essa propriedade, duplicar ela e linkar com a classe ativo. Então aqui antes desse pontinho, ponto carro, eu vou colocar ponto swiper, traço slide, traço active. Dá um espaço e pronto. E aqui eu vou zerar as configurações, né? Voltar ao estado original. Então, da opacidade 0, eu vou para a opacidade 1. Do Transform Translate X, menos 90 pixels, eu vou para 0 pixels. E do Filter Blur 15 pixels, eu vou para 0 pixels também. Beleza? Então, é isso que a gente precisa. Agora, continuando as nossas configurações. Primeiramente, o título 1. Então, ponto, título 1. Vou abrir chave. Eu vou até para adiantar nossa vida aqui, copiar essas mesmas propriedades, tá? Então aqui eu vou só colocar a opacidade dele aqui para a gente poder visualizar. O Filter Blur eu não vou querer colocar aqui, eu vou deixar sem Filter Blur. E o Translate eu não quero que ele venha da esquerda para a direita, eu quero que ele venha de baixo para cima. Então em vez de Translate X, vai ser Translate Y. Nesse caso aqui foi muito, deixa eu colocar aqui menos 20, nesse caso vai ser positivo, para ele vir de baixo para cima. Vou colocar aqui 40, por exemplo, acho que já está bom. Beleza, então eu vou deixar dessa forma, só para ir um pouquinho mais rápido, né? Agora sim eu posso colocar o opacity 0. Eu vou duplicar esse cara aqui, tanto para o título 2, quanto para a estrela, quanto para o botão. Então aqui vai ser o título 2. Aqui vai ser a estrela. E aqui vai ser o botão. Beleza, acabei duplicando aqui um pouquinho a mais, vou só colocar esse aqui em cima. Show de bola. A gente já tem agora as propriedades todas definidas. Tudo que a gente precisa fazer então é linkar essas propriedades com o swiper slide ativo e zerar as configurações. Então eu posso pegar toda essa galera aqui, dar um Ctrl C, dar um espacinho aqui em cima para a gente poder diferenciar. Eu posso até colocar um comentário aqui, né? É só colocar uma barra, aqui colocar essa estrelinha, agora eu esqueci qual é o nome desse caractere. Colocar aqui classes iniciais, e colocar a estrelinha e barra de novo. Beleza. E aqui em cima, então, agora eu vou colar toda essa galera de novo. E a única coisa que eu preciso fazer é adicionar essa propriedade do swipe slide ativo antes delas. Então, eu vou colocar aqui, dar um espaço, colocar aqui, dar um espaço, colocar aqui, dar um espaço e colocar aqui e dar um espaço. E agora, zerar, inverter as configurações. De opacidade 0 vai para opacidade 1, aqui vai para 0 pixels, aqui é a mesma coisa, aqui vai para 0 pixels, aqui vai para 0 pixels também. Todos é opacidade 1. Show de bola. Bom, agora que essas configurações já estão prontas, eu posso aqui no meu carrossel, né, esse aqui é o slide 1, para facilitar a nossa vida eu vou apagar o outro slide que eu tinha criado que não tem nada, e eu vou duplicar esse slide aqui 3 vezes ou mais, né, só para eu já ter aqui a mesma configuração, já que esses elementos já estão com as classes direitinhas, então só para adiantar que também eu vou fazer isso, tá? Então eu vou duplicar aqui 2 vezes para eu ter 3 slides. Não é uma regra, tá? Você pode duplicar quantas vezes você quiser, é mais para a gente, já que esses elementos já estão com as classes definidas, vai ficar mais fácil aqui para a gente. Ó, beleza, já duplicou aqui. Então agora eu estou aqui no slide 1. Então só para a gente saber aqui diferenciar, né? No slide 2 eu vou mudar essa imagem desse carro aqui, vou colocar outro carro. E no slide 3 eu vou também aqui colocar aqui a Ferrari, né? A Benetton, eu vou mudar o nome aqui também. Beleza, ó, então a gente tem agora esses 3 slides aí, né? Vou dar uma atualizar aqui para a gente poder ver. Olha só, a gente consegue reparar que tem uma leve transição, né? Eles parecem já estar vindo, só que parece que não mudou nada. Por quê? A gente não definiu aqui uma transição para esses elementos. Então aqui no CSS, voltando aqui para todas as configurações, né? Aqui a gente só adicionou as propriedades iniciais e as propriedades ativas, mas a gente não definiu uma duração para essa transição. Então ela acontece muito rápido, que mal dá para a gente perceber. Tudo que a gente precisa fazer aqui, então, é vir aqui e adicionar a propriedade de transition. Vou colocar aqui transition. 1 segundo, por exemplo. Então eu vou colocar esse transition aqui em todas as classes, tá? Em todas as propriedades. Aqui também. E nas propriedades de ativação também. Vou vir aqui. 1 segundo. 1 segundo. 1 segundo. 1 segundo também.
e o segundo também. Beleza, vou atualizar, bora ver como que ficou esse resultado agora. Olha só que legal. Agora a gente já tem as propriedades que a gente definiu como iniciais e as propriedades ativas. E elas têm aqui essa transição de um segundo, então dá para a gente reparar o que está acontecendo, né? Mas como que a gente consegue deixar isso aqui ainda mais legal? Eu posso colocar aqui uma ordem para elas acontecerem. Vamos supor que eu quero que primeiro apareça o carro, depois o título, depois o outro título, depois a estrela e depois o botão. Como que a gente faz isso? Com uma propriedade muito simples do CSS, que é o Transition Delay. Então eu posso vir aqui na classe de ativação apenas, tá? Onde esses elementos vão ser ativados, e eu vou adicionar aqui um Transition Delay. Vou dar aqui 2 pontos, vou colocar aqui, por exemplo, 0,5 segundos. E como eu quero que apareça um de cada vez, então cada um depois vai demorar um tempo a mais. Eu vou colocar aqui de 2 em 2 segundos, tá? Então, primeiramente, eu vou só colocar essa propriedade aqui em todas as classes de ativação, tá? Nas propriedades iniciais, não, apenas aqui nessas classes que estão linkadas com o Swiper Slide Active. Então, aqui de 0,5 vai para 0,7, aqui vai para 0,9, aqui vai para 1 segundo, ponto 1, e aqui vai para 1 segundo, ponto 3. Beleza, eu vou dar atualizar. Olha só que legal. Primeiro vai aparecer o carro, depois outros elementos e depois os outros, né? A gente já tem essa ordem aqui, é claro. A gente pode controlar isso aqui para ficar talvez ainda maior. Eu poderia colocar aqui 0,5 e talvez de 5 em 5, né? Então aqui depois já iria para 1 segundo, o outro para 1,5 segundos. Aqui o outro para 2 segundos e o outro para 2,5. Logicamente assim ia demorar mais, mas a gente também tem um efeito bem legal, ó. Vai aparecer os elementos, aparece um pouco um intervalo maior, né? Então a gente vai ter aqui, a gente consegue estipular esse tempo de delay para quanto tempo um aparece depois, e a duração dos efeitos em si a gente vai controlar no transition, né? Então se eu colocasse aqui um transition de 5 segundos para a ativação do carro, a gente vai ver que todo esse movimento dele já vai acontecer de uma forma mais lenta, tá vendo? Eu consigo trabalhar aqui dessa forma também. E é claro que isso tudo fica totalmente funcional, tanto no desktop quanto no mobile também, né? Depois a gente poderia mudar a posição dessas setas aqui ou fazer alguma outra configuração, mas a engenharia é sempre a mesma, tá? É sempre importante que a gente deixe apenas um slide visível na tela, mas o que a gente vai fazer é sempre essa mesma dinâmica. Seja lá qual conteúdo você for adicionar no seu container, seja lá qual for o layout do seu container, a gente vai definir uma classe para esse elemento, seja ele qual for, e nesse elemento a gente vai colocar as propriedades CSS, seja de opacidade, seja de desvio, seja de escala, seja de filtro, e depois a gente vai linkar ele com a classe Swiper Slide Active, que é a classe do slide ativo. E nessa classe a gente vai zerar as configurações e definir uma transição e uma transição de delay, caso você tenha vários elementos e queira que um apareça depois do outro, tá? E aí realmente é só brincar com as propriedades CSS, né? No caso aqui também, nessa parte do carro, que é legal que tem a cor aqui, a gente também poderia trabalhar com filter saturate, né? Então eu poderia colocar aqui um filter, melhor, aqui a gente já tem um filter blur, né? Eu poderia adicionar aqui um saturate, colocar aqui uma saturação de 1, e na configuração inicial dele, colocar aqui também um saturate de 0. Eu vou tirar aqui em cima também, colocar aqui apenas a saturação. Vou dar aqui um atualizar. E agora a gente tem esse efeito. Ele vai vir aqui de uma saturação de 0, né? Ou seja, totalmente preto e branco, para a saturação de 1. E vai ganhar aqui a cor, né, propriamente dita. Já fica um efeito bem legal também. Como também efeitos de escala, né? Eu poderia adicionar aqui no Transform, além do Translate, colocar aqui um Scale de 1.2, por exemplo, para esse elemento aumentar, né? A gente vê que ele já teria aqui essa transição de aumento. Talvez ainda ficou muito, poderia ser só 1.05. Então a gente também teria aqui uma leve transição de aumento dessa imagem, e aí é realmente brincar com as propriedades CSS, linkando elas com a classe de ativação do slide, né? De qualquer maneira, esse tipo de interação já se difere demais do comum que a gente já está acostumado a ver, que é apenas essa transição de um lado para o outro que o carrossel tem. Dessa forma a gente consegue tornar tudo mais dinâmico e bem mais interativo para o usuário que estiver acessando a sua página. Eu espero que essa dica tenha sido útil e que você possa implementar em vários projetos. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de dar o like aqui embaixo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito para receber notificação sempre que sair vídeo novo, beleza? Te vejo então no próximo vídeo. Valeu!